Você já imaginou como era Pernambuco há muitas décadas? Neste vídeo, vamos viajar no tempo por meio de fotos raras que mostram Recife, o interior do estado, o litoral e o cotidiano de um povo rico em cultura e tradição. Prepare-se para ver Pernambuco antigamente como você nunca viu. Recife, 1970. Sem o camelódromo, a Avenida Dantas Barreto era uma esplanada ampla e aberta, símbolo da modernidade no bairro de Santo Antônio. Entre igrejas históricas e prédios novos, o asfalto largo era o palco do comércio vibrante e do transporte pulsante no coração do centro. Em 1970, a Catedral do Sagrado Coração de Jesus reinava absoluta no horizonte de Petrolina. Inaugurada em 1929, a imponente estrutura neogótica, com seus vitrais franceses e paredes de pedra, era o orgulho da cidade. Com 67 metros de comprimento e 48 de altura, o monumento é um pedaço da arquitetura europeia no coração do sertão, simbolizando a fé e o progresso às margens do Rio São Francisco. Em 1970, no coração de Bezerros, J. Borges já era um mestre de seu ofício. Ver o artista exercendo sua arte naquela época é testemunhar o momento em que a xilogravura do Nordeste ganhava o mundo. Com ferramentas simples e uma imaginação infinita, ele talhava na madeira o cotidiano, o folclore e a alma do sertão, transformando cada impressão em uma obra-prima da cultura popular brasileira. Sob a liderança de Zé Galindo, o Aeroclube de Caruaru viveu anos de ouro. Entre 1960 e 1968, as celebrações da Semana da Asa eram o grande acontecimento da cidade. O céu de Caruaru se transformava em um espetáculo de acrobacias e voos, unindo a paixão pela aviação ao orgulho da comunidade em eventos marcantes que deixaram saudades e um legado eterno na história pernambucana. Em 1960, a Avenida Guararapes era o verdadeiro epicentro da cultura, arte e conhecimento no Recife. Com seus edifícios modernos e cinemas luxuosos, a avenida pulsava com o movimento de intelectuais, artistas e estudantes que ocupavam suas calçadas e cafés. Era o cenário da elegância urbana e do pensamento crítico, onde a efervescência do saber e a criatividade se encontravam no coração pulsante da capital pernambucana. As imagens da construção da Ponte Presidente Eurico Gaspar Dutra revelam uma obra monumental para a época. Unindo Petrolina e Juazeiro, esta estrutura de 801 metros sobre o Rio São Francisco foi um marco da engenharia, sendo a segunda ponte de concreto protendido do Brasil. Entre 1948 e 1960, o canteiro de obras simbolizou a integração definitiva entre Pernambuco e Bahia, transformando para sempre a economia e a paisagem do Vale do São Francisco. O tempo passa, as cidades mudam, mas uma coisa não muda: o direito ao seu dinheiro. Muita gente tem saldo esquecido no FGTS e não sabe. A Claw Express é especialista em antecipar esse valor de forma rápida e segura. É simples. Baixe o app do FGTS, autorize a consulta e fale com a equipe da Claw pelo link na descrição. Com avaliação 5 estrelas no Google, eles garantem o dinheiro na sua conta sem burocracia. Não deixe seu dinheiro virar história. Resgate agora. Bairro da Boa Vista, 1975. Esta fotografia, agora restaurada e com nitidez recuperada, registra um dos momentos mais desafiadores da história do Recife. As águas do Capibaribe avançam sobre as ruas, transformando a paisagem urbana em um espelho de incertezas. Ao fundo, a silhueta imponente do Hospital da Restauração observa o cenário, permanecendo como um porto seguro em meio ao gigante fluxo que marcou a memória de toda uma geração de pernambucanos. O terminal de Santa Rita, na década de 80, era o grande porto de chegada e partida no centro do Recife. Antes da consolidação do TIP, era ali que o coração do transporte batia mais forte. Imagine o movimento constante, o som dos motores a diesel,
o pregão dos vendedores e o fluxo incessante de passageiros vindo de todos os cantos do estado. Um lugar de encontros e despedidas, com o Cais de Santa Rita servindo de moldura para a vida agitada da capital pernambucana naquela época. Na década de 1940, o Recife passava por uma de suas maiores transformações urbanas. As obras na Avenida Guararapes, no coração do bairro de Santo Antônio, simbolizavam a marcha para a modernidade. Ver os alicerces dos primeiros edifícios e o asfalto sendo estendido, onde antes havia o casario antigo, é testemunhar o nascimento de um novo centro. Era o Recife deixando para trás o passado colonial, para se tornar a metrópole vertical e vibrante que conhecemos, moldando o cenário que viria a ser o ponto de encontro da cultura e do comércio pernambucano. Em 1950, a Avenida Guararapes era o símbolo máximo da nova Recife. Eram outros tempos, marcados por uma elegância que se sentia no ar. Os edifícios modernos, com suas linhas retas e imponentes, desenhavam o novo horizonte da capital, enquanto carros clássicos e pedestres em seus melhores trajes davam vida ao asfalto. Caminhar pela Guararapes naquela década era estar no centro do progresso pernambucano, em um cenário onde a sofisticação urbana e o pulsar da cidade se encontravam em perfeita harmonia. Na década de 1940, o Grande Hotel era o endereço absoluto do luxo e da sofisticação no Recife. Localizado majestosamente no cais da Alfândega, ele era a porta de entrada para autoridades, artistas e a elite que chegava à cidade. Esta fotografia restaurada nos devolve o brilho de uma época em que seus salões eram o palco dos grandes acontecimentos sociais. No coração do Derby, o Grande Hotel Internacional erguia-se como um verdadeiro palácio da hotelaria pernambucana. Esta fotografia, pertencente à coleção Josebias Bandeira da Fundação Joaquim Nabuco e agora restaurada, nos transporta para uma era de extrema opulência. Com sua arquitetura imponente e jardins planejados, o hotel não era apenas um lugar de hospedagem, mas o símbolo de um Recife que se modernizava com o requinte europeu. Embora o edifício original tenha dado lugar ao atual quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, a imagem preservada pela Fundage imortaliza o tempo em que o Derby era o cenário dos sonhos mais grandiosos da capital. Décadas passadas. A Ponte Duarte Coelho não era apenas concreto sobre o Capibaribe, era uma artéria vital pulsando no ritmo frenético do centro do Recife. Hoje, a inteligência artificial funciona como uma máquina do tempo, processando antigas imagens para nos devolver, com uma clareza impressionante, o que os olhos de uma geração viram ao vivo. É a reconstrução digital de um cenário inesquecível. O desfile de carros clássicos, os ônibus robustos da época e o fluxo incessante de pedestres. Uma visão tecnológica que serve para reavivar a memória orgânica de quem sentiu a vibração daquela ponte no auge da vida urbana recifense. No Recife de antigamente, o bonde elétrico de Tegipió era uma verdadeira lenda sobre trilhos. E quem viveu aquela época sabe, esse ia lotado de verdade. Era o transporte do povo, onde o espaço era disputado centímetro a centímetro. Era comum ver passageiros equilibrando-se com destreza nos estribos laterais, enquanto o bonde cortava as ruas da Zona Oeste rumo ao centro. O som característico do sino e o balanço do veículo faziam parte do cotidiano de uma cidade que se movia no ritmo desses gigantes de ferro, sempre repletos de vida, de histórias e, claro, de muita gente. Para quem viveu o Recife no final do século XX, esta imagem é um verdadeiro gatilho de saudades. Em destaque, o clássico Caio Alfa, montado sobre o robusto chassi Mercedes-Benz 1318. Este gigante, de prefixo 609, pertencia à frota da rodoviária Caxangá e chegou às ruas em 1996. Operando na linha 300, Afogados, Ilha do Leite, ele foi testemunha do cotidiano de milhares de trabalhadores e estudantes que cruzavam a capital pernambucana.
um registro precioso do acervo digital do Diário de Pernambuco, que eterniza a evolução e a força do nosso transporte público. O coração do Recife, na década de 1940, exalava a sofisticação de uma metrópole que olhava para o mundo através do seu porto. Na Praça Rio Branco, o Marco Zero era cercado por uma arquitetura imponente, com prédios de inspiração europeia que abrigavam grandes bancos e casas comerciais. Nesta época, o movimento era marcado pelos elegantes automóveis da era pré-guerra e pelo vai-vem de homens de terno e chapéu, refletindo a importância econômica e política da capital pernambucana. Era o ponto onde todas as distâncias começavam, cercado por um Recife que fervilhava entre a tradição dos seus casarões e a modernidade que batia à porta. Banhistas caminhando na praia de Del Chifre, entre os bairros de Salgadinho e Santa Teresa, em clique do ano de 1955. A Praia Del Chifre, antigo Istmo de Olinda, é o antigo caminho de ligação entre Olinda e seu vizinho Recife. É o velho caminho do Porto, existente desde os primeiros anos da fundação da cidade e que foi desativado após o corte do Istmo devido às reformas do Porto do Recife. Amparo, ano de 1961. Vista do Largo do Amparo em imagem feita a partir do adro da Igreja de Nossa Senhora do Amparo. Ao fundo, a histórica Igreja de São João Batista dos Militares, a primeira do Brasil construída em devoção a São João, santo popular no Nordeste brasileiro. Na fotografia, o cotidiano deste, que é um dos pontos mais famosos do sítio histórico. No passado colonial, um local de comércio e devoção. Na história do tempo presente, cenário de grandes comícios de personalidades políticas e religiosas, como Dom Helder Câmara e Miguel Arraes. Em plena segunda metade da década de 1980, um ônibus da empresa Rodotour segue pela Avenida Ministro Marcos Freire no sentido Carmo, bairro Novo, nas imediações da Praia do Farol. A Avenida Ministro Marcos Freire, beira-mar de Olinda, foi urbanizada a partir do ano de 1980, sendo concluída até Casa Caiada em 1982. Foi um projeto iniciado na gestão de Germano Coelho que buscava uma cidade voltada ao futuro, investindo no urbanismo e na preservação e manutenção do patrimônio histórico, cultural e artístico. Pernambuco mudou muito ao longo dos anos, mas sua essência permanece viva na cultura, nas tradições e na força do seu povo. Cada imagem que vimos aqui carrega memórias de um tempo que ajudou a construir a identidade do Estado e do Brasil. Se esse vídeo despertou sua nostalgia, deixe seu like, inscreva-se no canal e continue essa viagem no tempo assistindo o próximo vídeo que já está aparecendo na sua tela.